O que eu vejo, irmãos, é que Deus verdadeiramente ele tem um plano. E nesse plano de Deus, nós precisamos estar com as nossas mentes, os nossos corações muito abertos. Porque não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que o Senhor nos conduz a pensar. Quando nós falamos que precisamos estar no centro da vontade de Deus, e muitos trocam, acham que Ele que tem que estar no centro da sua vontade, é aí que está o grande erro. Porque é o inverso. Nós que precisamos estar no centro da vontade do Pai. Porque aí Ele nos conduz, é aí que Ele passa a nos fornecer as orientações, e os projetos dEle serão realizados através de cada um de nós. Essa que é a verdade, né? Então, irmãos, quando a pastora Edna ligou, eu falei, ligue para a nossa irmã Jaqueline. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou. Isso não. Ela que decide aí. Aí depois ela voltou e falou assim, não, vai lá. Mas o meu texto é esse. Eu falei, não, Edna, o teu texto foi esse. Agora Deus há de me dar o texto, porque se eu estou sendo convocado, Ele me dará o texto. Né? Até a irmã Jaqueline colocou lá no WhatsApp, né? Mas é o dele, e o irmão vai ver isso. O irmão vai situar, e a irmã também, nisso daí. E eu fico muito feliz mesmo, irmão, por saber que Deus no controle está, e a Ele toda a honra e toda a glória, né? Mas para os irmãos terem uma ideia, eu estou toda hora falando isso, que eu estou assim meio impressionado. Não estou, não. Foi falado aqui em tempestade. Foi falado aqui em tempestade. E enquanto eu preparava o sermão, eu me lembrei quando já era adolescente nessa época. Eu fui para Itacuruçá. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar aqui, mas tem praia lá, né? O meu tio morava lá. E eu atravessei ali a praia, né, o mar ali, que do outro lado tem que eles chamam de casa-barco. Eu nem sei se existe esse negócio. É uma construção, uma casa mesmo, mas a frente dela parece um barco. Mas a grande finalidade é que eu atravessei aquilo ali para ir lá nessa ilha onde fica essa casa-barco para pegar banana. Só que para mim eu ia de um barco decente, sabe, irmã? Mas nada, rapaz, eu fui em canoa. Eu nunca havia andado em canoa com meu primo. A canoa é baixinha. E na hora que pode ser a marola que for, mas para canoa aquilo ali é uma super onda. Eu andando ali com o meu primo, quando vinha aquele negócio, eu falei, ai, esse negócio vai afundar. Chegamos do outro lado, eu falei, e agora na hora de colocar os cachos de banana, aí que esse negócio afunda mesmo. Não, Luizinho, fica tranquilo, vai. Bom, tranquilo para ele que estava acostumado, né, irmão? Eu me lembro como se fosse hoje aquele negócio. E depois começou a chover, meu irmão. Para melhorar. Chegamos do outro lado. O que interessa é que chegamos lá do outro lado, tudo em paz, tudo tranquilo. Mas aquilo ficou em minha mente. O tempo passou e já com meu pai nós fomos visitar a minha tia. E quando nós passamos ali na cidade, havia chovido demais, e o Rio de Janeiro tem essa característica, né? Todas as vezes que chove muito, o que acontece aqui no Rio de Janeiro? Ele fica debaixo d'água. O tempo passou de novo, irmãos. Já casado, e onde eu morava, a minha casa lá assim de altos e baixos, né? Então, lá de cima, eu ficava olhando e falava para minha esposa assim, olha para aquele lado de lá. Aquele lado de lá de casa, dava para ver, por incrível que pareça, até Petrópolis. Eu falei, tá ficando escuro daquele negócio ali. Vem tempestade. Não dava outra, sabe? Na hora que ficava tudo muito escuro, daqui a pouco caía a chuva e alagava tudo. Essa é a característica da tempestade, você não controla. E na vida da gente, irmãos, por alguns momentos a gente passa por tempestades, que nós não temos condições de controlar isso, de cercear isso.
em nossa vida. Mas o detalhe, irmãos, é que se nós não conseguimos controlar esse fenômeno que é a tempestade, e se essa tempestade, às vezes, ela pode ser traduzida com características para a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, então, como que a gente pode fazer? Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, eu não estou de brincadeira com os irmãos, não, muito feliz. A única coisa, aliás, Jaqueline, que eu estou meio feliz, aliás, estou meio feliz, é porque está parecendo o clube de Luluzinha, menina. Só tenho eu e meu irmão ali, ó. Ah, e são seus filhos? Eu não sabia. Pô, cara, você nem me falou que era teu pai. Mas tudo bem, mas de qualquer jeito a gente tem menos, né, irmão? É o clube do Bolinha, não dói, tem... Não, mas é, o que o pastor falou é mesmo, é algo natural. As mulheres sempre são mais ativas. Mulheres cristãs em ação até tem isso, né? Porque elas são mais ativas. E até bíblico isso, né? A gente entende isso. Bom, irmãos, mas por que eu falei esses detalhezinhos assim para os irmãos? Porque eu não estou aqui como um mensageiro do caos, não, mas a vida é muito curta, né, irmão? A vida é muito curta. Mas por que você está falando que a vida é muito curta? Porque a vida é muito curta, porque em comparação ao que nós estaremos vivendo, se é que eu posso falar assim, na presença do Pai, que é toda uma eternidade, então o que são 70 anos, 80 anos, 90 anos, 60 anos, 50 anos? O que vem a ser isso, irmãos, é simples, é nada. Porque a eternidade é algo, nós não conseguimos nem mensurar, não é, minha irmã? Então a gente não tem que ficar muito ligado nessa questão de tempestades da vida. Nós não devemos e não precisamos estar presos a essas características. Aí eu volto a dizer, a vida é muito curta. E porque a vida é muito curta, nós não devemos tornar a vida pequena. Então a vida é curta e nós não devemos apequená-la. Essa que é a verdade. O Senhor nos tem dado muitas condições. Quando eu olho para os irmãos, porque eu também estou aí, no momento eu estou aqui, né? Mas eu estou aí. Eu vejo como Deus é maravilhoso e bondoso. Quantas coisas nós já passamos, mas quantas coisas nós angariamos. Quantas coisas nós temos para dar. Quantas coisas nós temos para falar. Quantas coisas nós temos, inclusive, para ensinar. Agora, basta que nos ouçam. Essa que é a grande verdade. Basta que nos ouçam. E eu trouxe um texto, irmãos, muito conhecido para os irmãos, e nós vamos fazer uma reflexão, os irmãos vão até achar interessante isso, por causa do texto. Mas a reflexão que nós vamos fazer hoje é muita calma nesta hora. Deus está no controle. Então, muita calma nesta hora, irmãos, porque Deus está no controle. Está baseado lá em Mateus 14, que meu irmão falou ali, 1, 2, 3, agora vamos em Mateus 14, lá a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 32. E eu leio assim para os irmãos. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais."
Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. A irmã lá atrás falou: é Jesuicidência. Esse texto, então, é Jesuicidência. Porque tudo que nós estamos hoje falando aqui, comentando hoje aqui e até pregando já, fala exatamente sobre essa característica desde o início, desde o período de louvor até o período em que nós passamos pela entrega de dízimo. Dízimo não se dá não, tá, irmão? Dízimo se entrega. Oferta se dá, se doa. Dízimo se entrega, porque o dízimo não é nosso. Nós somos administradores daquilo que Deus nos concede. Um grande exemplo foi Jaqueline falando aqui. Quando ela falou das coisas que ela tinha para doar às pessoas. Mas antes dela doar a alguém, Deus deu para ela administrar algo para que ela pudesse condições, inclusive de Jaqueline falar isso. Mas saindo dessa parte aqui e voltando de novo, nós precisamos entender, irmãos, aquilo que o Senhor está a nos dizer. A gente tem passado por algumas vicissitudes na vida, do que a gente chama de altos e baixos, sim. Mas a gente não pode viver preso a isso. A gente não pode estar arraigado a esse tipo de coisa. A gente não pode viver, inclusive, de ideias e pensamentos que nos colocam no passado. Eu sentado ali, eu comecei a olhar a foto e falei: caramba, eu estou com a mesma roupa que eu vim da outra vez. Parece que eu estou voltando ao passado. Parece que eu voltei lá naquela quinta-feira de nem sei que semana, 2 semanas atrás. Eu falei: mas o que eu estou fazendo ali, daquele jeito? Como é que pode um negócio dele? Mas eu não premeditei nada disso, não pensei nada disso. Aquilo ali foi um exemplo que eu estou colocando, porque está até engraçado. Porque a gente não pode ficar regredindo, irmãos. A gente não pode estar retrocedendo. Porque a palavra de Deus é muito clara: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A própria palavra do Mestre, a palavra de Jesus é que nós prossigamos para o alvo, ou seja, olhe para frente. As coisas que lá atrás ficaram, deixe lá atrás, porque tudo se fez novo. Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios e Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, que eu mencionei aqui para os irmãos. Então, muita calma nessa hora. Deus está no controle. Essa que é a verdade. O texto a qual eu li no capítulo 14, quando os irmãos puderem ler, nós começamos a observar dentro das narrativas que nós encontramos aqui no capítulo 14, um pouquinho antes, nós começamos a observar milagres realizados por Jesus. E eu abro um parênteses aqui, eu vou sublinhar e vou negritar o que eu vou dizer aqui. Deus já está realizando milagres hoje aqui nesse local. E sabe qual é o maior milagre, minha irmã, com esse cabelo bonito aí? Bonito mesmo esse cabelo. O maior milagre é a senhora, o maior milagre sou eu, o maior milagre somos todos nós aqui. Qual é o milagre que eu estou dizendo? Vida! O maior milagre que nós podemos entender, ver, perceber e palpar é a vida que temos. É a vida. E tem muitos que não entendem essa característica de vida. Porque o Senhor, Ele mesmo declara que Ele nos dará vida e vida em abundância. A vida não está restrita ou restringida a bens, a detalhes. Mas a vida está restringida na vida que é o sopro da vida, que é o próprio Cristo que habita em nós está. Porque cada um de nós aqui foi feito à imagem conforme a semelhança dele, do Criador. O Senhor Jesus havia realizado milagres antes desse episódio ao qual nós lemos. Imagine comigo aqui, irmãos. Enquanto a minha irmã Jaqueline aqui em pé estava falando
sobre o alimento, eu falei, ai, 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 esse povo esteve na minha casa, sentado do meu lado, e eu não vi. E na hora que eu estudava o texto bíblico, eles estavam comigo. E o milagre foi o milagre da multiplicação, meu irmão. Textos antes, Jesus havia feito um grande milagre. 5 pães e 2 peixinhos. Para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, no mínimo ali nós podíamos dizer quanto, pastor? Umas 15.000 pessoas. 15.000 bocas. Muito grande. Então, no barato, 15.000. 15.000 estômagos para serem alimentados. Os próprios discípulos ficavam assim, mas já fechou tudo. Não dá para comprar nada. Por que eu estou mencionando isso, irmãos? Até nós entrarmos propriamente dito no texto, para nós entendermos todo esse contexto. Até aqueles que seguiam a Jesus, até aqueles que estavam sendo orientados por Jesus, até aqueles que estavam lado a lado com Jesus, em um determinado momento viram uma tempestade sendo formada. Como que nós poderemos sair agora para adquirir alguma coisa e alimentar 15.000 bocas? E Jesus realiza o milagre. E além de realizar esse milagre da multiplicação, segundo a narrativa bíblica, ainda tinham 12 cestos que sobejaram. E a gente aprende mais uma coisa com o nosso mestre, Jesus. Não desperdice. Não desperdice. Quando a bênção vier às suas mãos, minha irmã, não desperdice. Quando o Senhor estiver te levantando pela mão direita, minha irmã, não desperdice, porque o Senhor ali conosco está. E agora, o Senhor Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz para ele assim: sobe no barco aí e atravesse aqui o mar da Galileia. Eu vou me despedir do povo aqui. Mas Jesus não fala assim: subam no barco, porque eu estarei com vocês, e me aguardem. Ele não falou isso, ele só falou o seguinte: em algum texto, em outra tradução, diz que o Senhor Jesus foi taxativo e imperativo, tipo o seguinte: subam e vão, não há opção, subam e vão. Eu fico aqui e vou subir para orar. E Jesus sobe para orar. Quais as lições então, meus amados irmãos, que nós podemos tirar logo nesse primeiro momento? Os discípulos sobem ao barco e diz o texto bíblico ao qual nós lemos que o vento era muito forte, era uma característica de tempestade. Eles sobem ao barco, o vento forte, eles já eram acostumados a remar, concorda comigo? Eles eram acostumados a pescar, concordam comigo? Eles eram acostumados a navegar. Concordam de novo comigo? Tudo ali estava, entre aspas, favorável para eles, a não ser o vento forte e impetuoso, que era contrário a eles. Imagine, meus amados irmãos, que você está subindo um rio. Olha só, para você subir um rio remando, você tem que fazer muita força, irmão. Porque é contrário à correnteza. Quando eu estava na ativa, saía o grupo gerencial e eles fizeram, eu não sei se o nome é canoagem, agora eu esqueci. Sei que você entrava naqueles botes e para remar ali, não é brincadeira não, irmãos. Quando você pegava uma corredeira, era enrolado. Um monte de pedra ali no meio do caminho, e você vira para um lado, vira para o outro, um estava lá atrás, mais dois aqui, 4 aqui, mais um lá na frente, não era fácil, e depois você tinha que, vira e mexe, você tinha que encostar um pouquinho o bote, é aí que você tem que fazer muita força, e esses discípulos estavam fazendo força. Mas vamos tirar então aqui algumas lições desse texto, para nós no dia de hoje, meus irmãos. Vou ler de novo o versículo. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Está lá no versículo de número 24.
Esse versículo, em primeiro lugar, salta-nos aos olhos porque, eu repito, os discípulos estavam sós. Os discípulos não tinham a presença física de Jesus. Por algumas vezes nós estamos sós. Precisamos entender isso. Precisamos entender, irmãos, que em determinados momentos, quando eu estou falando que nós estamos sós, é porque nós estamos ali com os nossos problemas, ou com aquilo que está advindo de tudo à nossa volta e nos envolvendo com determinados problemas. Estamos sós. Mas, espera mas Jesus não está contigo, irmão? Eu estou falando sós, porque você está sem seu pai, sem a sua mãe, sem sua esposa, sem seus filhos. Você está só. Eu lembro-me, irmãos, que eu fiquei uma vez internado, nunca havia estado em hospital. Foi uma coisa horrível. Horrível que eu estou falando para mim. Eu não tinha problemão, não tinha. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Mas eu fiquei internado. Eu tive o que ele chama de pneumotórax espontâneo. Ou seja, um alvéolo pulmonar meu estourou e saiu o ar todinho. Espontâneo. Por quê? Tenso demais, um monte de coisa que o médico me explicou, isso não é nada, daqui a pouco você está bom. Eu falei, mas é o caso que eu estou aqui. Tive que ficar internado. Eu fiquei internado durante 5 dias no hospital. Coisa horrível. Eu me lembro, irmãos, que eu lá na cama do quarto, eu falava assim, ai, minha esposa não está aqui. Aí quando chegava a noite mesmo, escuro, eu falei assim, Cristo Jesus, só. Eu não estou falando da presença do Senhor, estou falando você só. Se eu olhava para um lado, estava um sofá, eu olhava para o outro lado, estava uma poltrona. Às vezes nos sentimos assim. Os discípulos estavam assim. Eles estavam sós ali. Mas tudo isso tem um propósito, irmãos, de estarmos às vezes sós. É para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e comecemos a reconhecer quem somos nós de verdade. É para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e se nós falamos no nome de Jesus, se nós falamos que cremos em Jesus, se nós falamos que dependemos de Jesus, é necessário que olhemos para dentro de nós mesmos e falemos assim, que fé é essa que eu professo? E onde Ele está? Como eu estou? Eu vou dar um breakzinho e vou voltar de novo ao início. Estou feliz de estar aqui. Estou feliz de estar aqui, irmãos, porque o Senhor está me dando uma oportunidade muito ímpar de rever valores. Valores. Fecho aspas e volto de novo à mensagem. Então, a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que a tempestade, ela desequilibra o emocional. A senhora falou isso. Eu estou impressionado. A tempestade da vida, quando nós passamos, ela desequilibra o nosso emocional. E por desequilibrar o nosso emocional, a nossa alma, ela fica instável para tomarmos determinadas decisões. É por isso que muitas pessoas se sentem angustiadas. É por isso que muitas pessoas se sentem deprimidas e desanimadas. Isso daí são feridas, irmãos, totalmente invisíveis, por incrível que pareça, que certamente interferirão no comportamento e na maneira de viver a vida, como ela deve ser vivida, a vida, que é tão boa de se viver. Há aqueles que dizem assim, a vida é tão ruim, ruim, porque você ainda não aprendeu a viver a vida. Não aprendeu ainda a colocar a mão aonde você pode colocar a mão. Você quer ir além, mas você só vai até aqui. Então, a vida não é boa de ser vivida quando você extrapola os seus limites. Essa que é a grande verdade. E aí começam umas pré-ocupações. E talvez nunca terá problema, mas começam as pré-ocupações, ocupando a mente em coisas que não é necessário.
A segunda lição que nós tiramos aqui é que a tempestade esgota as suas forças. A tempestade esgota as suas forças, porque você fica pensando naquilo. Você não para, você não se organiza. Por onde você vai aquela mala de problemas junto contigo. E você não se desvencilha dela. Aquele negócio o tempo todo, então esgota as suas forças. Se nós atentarmos para o texto lá de Marcos, que é uma narrativa correlata, exatamente por ser os evangelhos sinóticos, lá no capítulo 4, de 35 a 41, observa-se ali na narrativa que ele diz assim: as ondas passavam por cima do barco. Às vezes nós passamos exatamente por isso. As questões da vida, elas nos engolem, ou tentam nos engolir. As ondas passavam por cima do barco. E como que a gente pode entender isso? Significa então, irmãos, que a tempestade se revela acima da capacidade humana. Quando as ondas passavam por cima, é que a tempestade, ela está dizendo que, de uma maneira muito clara, que quando a tempestade vem, ela se revela acima da sua capacidade de resolução, a sua capacidade de organizar a situação e deixar de lado. Então aí nós já estamos observando uma coisa, que nós somos altamente limitados, finitos, e que nós não podemos realizar nada por nós mesmos, que nós não podemos realizar nada para nos salvarmos. Eu vou melhorar isso que eu disse. Nós não somos autossuficientes. Você não se basta e eu não me basto. Nós dependemos sempre dos outros. Quer ver só uma coisa maravilhosa que a Bíblia nos ensina? Está lá no livro dos começos, lá em Gênesis. Se nós observarmos, a gente já vê ali uma família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu planejo. Eu organizo. Eu dou entendimento. Desde o início as coisas já estavam assim, organizadas. Porque não se bastam. O Senhor está nos dizendo isso. Você não se basta. E essa lição segunda que nós tiramos do texto é que esgota as suas forças, então você precisa de algo a mais. A terceira e última lição, para que nós não nos estendamos aqui, é que a tempestade invade e ela não pede licença. Essa daqui é terrível. Quando a tempestade vem, ela não fala assim: eu posso te dar uma dor de cabeça hoje? Ela não vai falar isso contigo. Quando a tempestade vem, ela fala assim: olha, eu estou planejando para daqui a 10 minutos, você se prepare, hein? Porque daqui a 10 minutinhos acontecerá isso. Ela não faz isso, irmão. Eu tinha, duas irmãs, que uma partiu no ano passado. A minha outra irmã ainda mora lá no Rio Grande do Sul. Há muitos anos eu não via a minha irmã. E eu falei assim: vou ver minha irmã Marília. O nome dela é Marília, eu chamo de Lia. Eu falei: vou ver a Lia. Aí, esperei entrar as férias, irmão? Tudo bonitinho, tudo organizadinho, minha esposa, tudo bonito. Compramos a passagem. No dia anterior, mala pronta, irmã, tudo organizadinho. No dia anterior, eu não sei o que me deu na cabeça, acho que era muita alegria por ver minha irmã. Eu dei um pulo lá em casa e o meu pé esquerdo foi direto no armário, quebrei 2 dedos. Eu falei: mas que é isso? Puxa vida, eu vou ver. Mas eu vou assim mesmo, não tem essas conversas não. Passei a atadura no pé, coloquei o tênis e fui. Mas aquele negócio incha, né? Quando eu cheguei lá a esposa do meu sobrinho é médica, ela falou: que isso, tio? O que o senhor fez? Eu falei: filho, dá um jeito aí, eu não podia deixar de vir. E deu jeito, claro que deu jeito, Arrumou tudo direitinho. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: quando a tempestade vem, ela não te avisa.
ela não marca encontro, ela não agenda, ela não faz nada disso. Volto de novo ao texto lá de Marcos, capítulo 4, 37, e lá está escrito o seguinte, que a água estava entrando no barco. Além da água passar, para tirar as suas forças, por vezes ela entra no seu barquinho. E quando a tempestade cai sobre você, ela invade a sua vida. Então, talvez você esteja perguntando, que isso, pastor? O senhor hoje veio trazer uma mensagem apocalíptica aqui, uma mensagem para tirar a tristeza. Não, irmão, não estou trazendo uma mensagem de tristeza para você, não. Eu estou tentando mostrar para você que há solução. Por isso que o tema da mensagem é muita calma nesta hora. Deus está no controle. É isso que eu estou passando para os irmãos, e é isso que está contido aqui no texto. Meus irmãos, o que fazer então, diante dessas circunstâncias, que já foi dito também aqui hoje? O que fazer diante dessas circunstâncias? Será que existe uma solução, ou mesmo uma resposta para superar as tempestades da vida? Será que existe uma solução? Irmão, eu não estou aqui para trazer jargões para os irmãos e ficar falando aquilo que talvez você falar, mas é crente, tem que falar. Eu costumo muitas vezes, irmãos, quando eu estou dando aconselhamento pastoral, aí eu falo assim, irmão, já que o irmão está aqui, como é que é mesmo a questão de fé? Recita Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu falei, irmão, não é isso que eu quero te ouvir ao ouvido do senhor, não, só decorou isso aí. Não decore, você tem que entender, irmãos. O próprio Paulo, escrevendo na igreja de Roma, lá no capítulo 12, ele fala de uma maneira muito clara, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que entender aquilo que o Senhor está a dizer para nós. Então, irmãos, existe solução para essa problemática aqui? Porque senão eu não posso falar muita calma nessa hora. Claro que existe, claro que existe. E nós precisamos, irmãos, observar aquilo que a palavra de Deus está nos orientando para entendermos isso de uma maneira clara e objetiva. Existe sim uma resposta para tudo o que acontece conosco em nossa vida. Existe uma resposta. Pode ser o propósito de Deus? Sim. Um planejamento dele? Sim. Mas o caso é que, às vezes, você não entende isso. Mas nós precisamos, a partir de entendermos. Irmãos, Bíblia não é para ser desodorante. Como que a Bíblia é desodorante? Irmão, Bíblia não é para ser desodorante, irmão. Olha só o tamanho desse desodorante aqui, irmão. Porque tem gente que pensa que Bíblia é desodorante, Não é, irmão. A Bíblia não é desodorante. A Bíblia, irmãos, é para ser lida, meditada das coisas que estão ali dentro. E aquilo que você não entende, peça ao Espírito Santo, que Ele vai lhe conceder entendimento, discernimento, para que você prossiga, para que você ande, para que você observe as coisas que lá estão escritas, e coloque isso em prática e com entendimento. Por que muitas pessoas se revoltam? Porque não leem. Porque acham que tem que ser tudo da maneira que ela quer, e não da maneira que Deus quer. É isso que nós precisamos entender. Então, saiba que o nosso Jesus, irmão, Ele trabalha como uma sentinela, não cochila, não dormita, como meu irmão cantou ali, e Ele está sempre a postos na torre de vigia. Está lá no versículo 25. O versículo 25 diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada. O nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso querido e amado Jesus, Ele está sempre lá na cabine de sentinela, observando o que nós estamos a passar, observando cada detalhe da nossa vida. Ele está ali pronto. O texto diz aqui, alta madrugada. Os discípulos estavam remando na alta madrugada, que era a terceira vigília, devia ser, quarta vigília, aliás, de 3 da manhã até as 6 da manhã. Irmãos, imagine só,
De 3 da manhã às 6 da manhã é quando você está naquele maravilhoso sono. O melhor sono que nós temos é aquele das 4 da manhã. É o sono profundo. Quando você deita, você... parece que você está fritando alguma coisa. Você fica para um lado e para o outro da cama. Depois você começa a dormir mais calmo. Mas quando chega nesse período de 3 às 6 da manhã, é sono profundo, irmão. Mas como é que o senhor sabe disso? É simples, né, irmão? Além de você ler com essa, né? Mas é simples você entender. Já viu quando você acorda às 5h30 da manhã? Você fala assim, pai, no melhor. Ontem, por exemplo, meu dia de oração aqui na igreja. Cada pastor tem um dia de oração. 7 horas da manhã, sala de oração. Irmão, nem dormi. Com medo de perder o horário. Eu nem dormi. Quer dizer, quando eu digo eu nem dormi, eu sei dormir tranquilo, né, irmão? Quando foi 5h30 da manhã, eu já estava de pé, irmão. Eu falei assim, não posso perder. 7 horas da manhã, tem que estar lá, tem que estar lá, tem que estar lá, tem que estar orando, tem que estar orando, tem que estar diante de Deus, não posso perder. Blucutu o banheiro, toma banho, toma um café, vamos para a igreja. Ontem também eu estava um bagaço, eu via tudo dobrado, né? Porque você cansa. Claro, somos seres humanos. Mas, nas altas horas, o nosso sentinela, ele estava caminhando, mas não era uma caminhada normal, em terra firme. Era no Mar da Galileia, irmãos. O Mar da Galileia tem aproximadamente 14 quilômetros. E quando chega nesse período aí, eles estavam no meio do Mar da Galileia, eles não iam nem para frente nem para trás, porque a palavra de Deus está dizendo que o vento era contrário, era forte demais. E eles estavam 9 horas seguidas remando, já notaram isso? 9 horas revezando no remo e não saía do lugar. Eles estavam exaustos, eram pessoas experientes, mas estavam exaustos. De repente, quando eles olham, vem Jesus andando sobre as águas. Vai dizer que a senhora não ia se assustar? Claro que ia se assustar, rapaz. O camarada está cansado, o cara está exausto, as forças dele já estão no fim. Ele olha, vem um vulto andando sobre as águas. Só para nós termos um breakzinho de novo. É o segundo episódio nesse capítulo, por isso que eu estou pedindo para depois os irmãos lerem com calma. O primeiro momento foi o momento da multiplicação. E no momento da multiplicação, Jesus para tudo para fazer o milagre. Agora, de novo, Jesus para tudo e vai ao encontro daqueles que ele estava instruindo, ao encontro dos discípulos. É como se o Senhor Jesus estivesse ali onde está Jaqueline, entrando aqui nessa sala e vindo ao encontro de cada um de nós. De cada um de nós, ele andando calmamente ao encontro, não importa o momento, não importa a tempestade, não importa as condições que são contrárias, humanamente falando, porque o controle é dele, e ele sabe muito bem que quando ele der uma ordem, uma única ordem, tudo cessa. Amém. Mas aqui nesse texto, a gente observa uma coisa impressionante. Talvez porque eles estivessem cansados, né? Talvez porque eles estivessem exauridos. Quando eles olham, eles pensam que é um fantasma. Quem é que está aí? Eles esqueceram de uma coisa importantíssima que está lá no Salmo 46:1. No Salmo 46 diz que Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Altíssimo, o Pai das luzes, aquele que é a verdade, Ele simplesmente é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E esse socorro estava em direção a eles.
E o interessante desse texto que nós podemos tirar aqui no nosso entendimento, que o medo foi tão grande. Eu não estou falando de temor não, irmão, estou falando medo. O temor foi tão grande que eles se assustaram com a presença do milagre que estaria sendo realizado na vida deles. Se és tu, isso depois que o Senhor falou para ele lá, não temas. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não teste, irmãos. Não teste o nosso Jesus. Se tiver que fazer alguma coisa, faça assim, Senhor, levanta-me pela minha mão direita. Mas não teste Jesus, porque você pode ser envergonhado igual Pedro. Quando ele se viu ali no mato sem cachorro, quer dizer, estava dentro d'água, né? Quando começou a afundar, ele lembrou, e o Senhor olha para ele e fala assim: você quis vir, não viu? Mas o caso é que a tua fé ainda está meio esquisita. Não que você não tenha, Pedro, fé, mas a tua fé está meio estranha. Mas não tem problema não. Você vai passar por essa experiência para que você conte isso. E é por isso que chega em pleno século 21 essa narrativa bíblica para que a gente pare e fale assim: Senhor, segura na mão de Deus e vai. Apenas creia, irmãos, que você vencerá a tempestade da vida. E se por um acaso um de nós estamos aqui naufragou na vida alguma vez, saiba que o Senhor irá levantar de novo você. Saiba que se Ele fez com Pedro, Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer com cada um de nós, porque o Senhor restaura tudo o que na sua vida representou derrota. E eu concluo com o texto lá de 1 de João, capítulo 5, 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Sabe qual é essa vitória? A minha, a sua, a nossa fé. Essa é a vitória. Então, irmãos, a tempestade da vida por vezes nos chega para que a nossa fé seja testada. E também para que saibamos verdadeiramente quem somos nós verdadeiramente. Sempre haverá um escape, irmãos. Sempre haverá um escape. Porque ali estará sempre o nosso Jesus a nos erguer por nossa mão direita. O barquinho às vezes pode estar com ondas, pode até entrar um pouquinho de água no nosso barquinho. Mas qual é o diferencial? Uma coisa é a onda passar, a água entrar. Mas se alguém estiver no seu barquinho, ele não naufragará. E o nome dele, sabe quem é? Jesus. Tão somente Jesus. Eu vou falar um texto e você vai repetir comigo para nós orarmos e concluirmos, tá bom? É um texto lá do Salmo 40, versículo 7. Eu vou ler rápido e depois eu vou falando e você vai repetindo comigo, tá bom assim? Eu sou pobre e necessitado.
mas o Senhor cuida de mim. Vamos repetir? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você crê nisso, irmão? Se você crê, levanta que nós vamos orar agora ao Senhor. Querido e amado Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui desde o início. Louvado seja o Teu nome, por tudo quanto vimos, por tudo quanto ouvimos, por tudo quanto estamos ainda a sentir aqui neste local. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos cercam. A Tua bondade e a Tua misericórdia está atuando em cada um de nós e sendo estendida aos nossos familiares. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos concede. Obrigado pela presença de cada um dos meus irmãos aqui, mas nós lhe rogamos agora, ó Pai Santo, por favor, que o Senhor possa andar sobre as águas, para ter um encontro com cada um de nós, e que o manancial de águas vivas possa estar jorrando, Pai Santo, em todo o nosso ser. E que jamais esse manancial nos falte, porque é o Espírito Santo, que és Tu, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento assim tão gostoso, tão gostoso. Obrigado pela Tua permissão. E obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor está a nos conceder. Venha até nós, Senhor, e venha o Teu reino. Esta é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos,